Essa semana é uma semana muito especial para nós. Nós estamos comemorando 14 anos da nossa imigração para o Canadá e a gente quer te contar quase tudo sobre o que aconteceu antes da nossa imigração. Então, ó, vem com a gente. Parabéns! Parabéns! Mas antes, corre aqui no botão de like, dá o seu joinha para dizer que você está gostando do vídeo, gosta da gente. Tem que lembrar de olhar para essa câmerazinha. Aonde? Aqui. Pergunta número 1. Como surgiu o Canadá na vida de vocês? Bom, tanto eu quanto a Gislane, nós sempre tivemos o sonho de morar fora do país. Não necessariamente Canadá, mas a gente tinha muita vontade de viver uma experiência fora do Brasil. O Canadá surgiu através de uma conversa que eu tive com um amigo meu durante as aulas que eu dava na faculdade e ele me apresentou o processo de imigração para o Canadá. Naquela época, como o pessoal fala, né, tudo era mato, não tinha nenhuma informação assim fácil, mas tinha um blog, um fórum do Yahoo que falava um pouquinho e também o site da imigração. Foi ali que eu comecei a pegar as primeiras informações e compartilhar com a Giza. Quando eu falei para ela sobre a ideia de migrar para o Canadá, o que ela fez? Bora! Olha, na verdade, eu disse assim pro Wagner, eu não sei muito sobre o Canadá ainda, muito menos sobre esse processo de imigração, não tinha ideia de que existia isso, mas eu falei, bom, se é uma coisa que a gente quer fazer, então que a gente não espere, vamos fazer logo agora. Porque eu sou muito de planejamento e Giza é muito de ação, então juntos A gente poca! Pergunta número 2. Como foi o processo de imigração? Bom, depois que nós decidimos pela imigração para o Canadá, a gente foi ver o que precisava, o que a imigração pedia. Então pedia um certo nível de inglês que eu não tinha, um certo valor no banco que a gente ainda estava um pouquinho longe de alcançar e a papelada. A papelada a gente conseguiu mandar e a gente tinha aí um tempo de mais ou menos 1 a 2 anos para se preparar para quando eles pedissem então toda essa documentação, mais o inglês, mais o valor requerido. Essa espera foi uma espera muito interessante, porque existia uma incerteza que mesmo a gente conseguindo aí responder a todos os pré-requisitos, conseguindo o nível de inglês nesse tempo para escrever uma prova chamada IELTS, que foi a que o Wagner fez, porque ele era o aplicante principal, então só era necessário que o aplicante principal fizesse essa prova e alcançasse aí a nota mínima para ser aprovado para o processo de imigração. Então existia um tempo muito curto para aprender o inglês, né, Wagner? Fazer essa prova e conseguir essa nota. Então, por conta disso, a gente sabia que existia um tempo aí de preparo, mas esse preparo todo, ele não era a certeza de que seríamos aprovados, né, pela imigração para o processo. Então, era meio que arriscado. Bom, mesmo assim, a gente entrou de cabeça nesse negócio. Para vocês terem uma ideia, nesse processo, a gente só focava nesse processo de imigração. Então, por exemplo, eu lembro que o nosso sofá, o couro começou a rasgar, a se deteriorar e a gente precisava trocar o sofá. Mas aí a gente pensava, mas e vale a pena investir num sofá se a gente talvez vai ter que se mudar já o ano que vem? E a gente, então, eu cobri o sofá com uma manta e tal, dava um jeitinho brasileiro, mas a gente foi assim, foi com tudo. Quebrava uma coisa e a gente pensava, a cama. A cama quebrou. A nossa cama de casal quebrou um pé. E aí, o que a gente faz? Compra uma cama nova, mas você vai investir esse dinheiro, podia levar pro Canadá. Eu fui lá e serrei o outro pé. A cama ficou uma cama baixinha, tranquila. Mas só para vocês terem uma ideia de como foi esse processo antes da imigração, né? Durante esse processo, a gente focou muito e não sabia se ia dar certo, mas mesmo assim, a gente resolveu abrir mão de muitas coisas para arriscar. E nesse período de 2 anos de espera, nós desenvolvemos a síndrome da caixa de correio. Todo dia, para sair para o trabalho, para voltar do trabalho, ir para a igreja, voltar para a igreja, ir à padaria, voltar da padaria, a gente abria a caixa de correio para ver se tinha a cartinha da imigração lá. Exatamente. E
por muitas idas dessa caixinha de correio, a gente voltava com nada. Pergunta número 3. Vocês já saíram com casa e trabalho garantidos? Essa champanhe sem álcool tá uma delícia. Bom, se nós tínhamos casa, sim. A gente já tinha uma casa esperando por nós aqui em Kamloops. Graças a Deus, Deus nos enviou uma família muito querida de amigos que a gente se conheceu via internet antes. Eles já estavam aqui na cidade de Kamloops, que naquela época quase não tinha brasileiros. E aí nós viemos e então dividimos uma casa com esse casal por um tempo. Então Deus assim preparou tudo antes da gente chegar. E a mesma coisa aconteceu com o trabalho. A gente conseguiu uma conexão para conseguir o primeiro trabalho, que aqui a gente chama de survival, que é mesmo para dar para sobreviver, para conseguir pagar as contas, começar a entender como é que funciona a cultura aqui. E foi assim que a gente começou, os primeiros passos. Exatamente. Eu não tinha trabalho, né? Porque eu não tinha nenhum inglês, não falava nada. E demorou para eu conseguir o primeiro trabalho, demorou aí 6 meses. E foi um trabalho onde eu só falava espanhol. Pergunta número 4. E o inglês? Bom, o inglês eu tive que apresentar o nível de inglês e eu tive que sair do 0 ao nível intermediário requerido pela imigração. Eu tinha um prazo aí de 1 ano. Então, nesse período de 1 ano, eu dormia, eu acordava, eu almoçava, jantava, pegava o ônibus 507, esperando, dirigia, ouvindo inglês o tempo todo, lendo o tempo todo. Eu dormia com fone de ouvido para conseguir desenvolver. Foi um período muito difícil, muito desafiador, porém nós conseguimos alcançar a nota requerida pela imigração. E tem um videozinho que eu vou passar para vocês agora aí do resultado. Muito obrigado, muito obrigado, Muito obrigado. é importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou. E amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Yeah, yeah. Muito obrigado. A próxima pergunta é: como foi a reação dos amigos e familiares sobre a nossa imigração? Bom, a verdade é que nós não comentamos com ninguém num primeiro momento. Lembra que nós comentamos que era um processo muito incerto. Então a gente preferiu não comentar com ninguém porque havia uma possibilidade muito alta de não dar certo, de a gente não ser aceito e passar. Então, nós fizemos todo esse processo e pouquíssimas pessoas sabiam. Talvez, 3 pessoas muito próximas a nós que sabiam desse processo. E o restante a gente só falou quando o processo já tinha sido confirmado. A gente já sabia com certeza da aprovação. E foi muito interessante porque esse tempo de falar com os amigos e viajar e mudar foi muito, muito curto. Porque assim que a gente recebeu o ok da imigração, passaram-se pouquíssimos meses e a gente resolveu mudar. Pergunta número 6. E como foi de grana? Bom, a nossa experiência foi uma experiência muito particular. Primeiro, nós éramos professores no Brasil. Então, o salário do professor, em geral, no Brasil, não é um salário muito alto.
para conseguir alcançar os valores que a imigração requeria. Mas a gente sempre trabalhou também com side hustle. Eu não preciso disso aqui, meu marido tem 3 empregos. Mais fora dos nossos horários. Isso possibilitou ajudar um pouco aí nesse processo. Porém, a experiência que nós tivemos foi uma experiência sobrenatural. Para eu conseguir pagar pelo mestrado em contabilidade que eu estava fazendo no Brasil, eu usava todo o contra-cheque de um horário de trabalho, só para você ter ideia. Porém, quando eu paguei essa última mensalidade, eu tive uma experiência com Deus. Quando eu senti no meu coração que Deus falou o seguinte: agora se prepara, porque eu vou mandar os recursos financeiros que vocês precisam para vocês imigrarem para o Canadá. E foi aí que a chave virou. Tudo começou a mudar. Aconteceu de aparecer consultorias para eu dar em valores assim muito altos. Giza foi chamada para trabalhar no concurso público que ela tinha feito 2 anos atrás. E Giza também foi convidada a dar aulas em cursos preparatórios, cursos para empresas, que pagavam tipo 10 vezes mais. A gente começou a ver os milagres acontecendo e Deus mandando a chuva mesmo para a gente alcançar o valor mínimo requerido pela imigração. Foi bem interessante, porque a gente viu a mão de Deus assim de forma muito clara nesse processo, e aí meio que acalmou o nosso coração, porque a gente sentiu paz e viu que Deus estava no negócio. Essa experiência que o Wagner comentou sobre eu dar aula para um curso, gente, foi muito interessante. Foi através de uma aluna que eu tinha, que chegou para mim e falou: professora, a minha empresa está dando esse curso, precisa de alguém que ensine isso para os funcionários. E eu pensei na senhora. Olha isso, eu pensei na senhora e pagava-se assim muito. Bom, só para você ter ideia, no final a gente conseguiu exatamente o valor que a imigração pedia para a gente migrar. Deus nos deu exatamente o que era preciso. E a próxima pergunta é: como foram os últimos dias no Brasil? Eu acho que a gente estava super ansioso, né, com a ida. E os últimos dias foram muito corridos, porque a gente teve que conciliar, né, Wagner? Trabalho, a Mirella era muito pequena ainda, com todo o processo de mudança. Mas eu lembro que a gente começou a vender muitos móveis, doar e vender muita coisa. Nossa casa ficou vazia, né? E foi muito interessante, assim, ver as coisas indo, vendo a casa ficar vazia. Mas a gente sabia que era para uma experiência, né, muito boa que a gente estava prestes a viver. Agora, na noite da mudança para o Canadá, quando a gente fechou a última mala, ela simplesmente explodiu de tanta coisa que a gente estava trazendo. E aí eu tive que correr no shopping para comprar uma mala de última hora, nos últimos minutos do shopping fechando, e refazer toda uma mala enquanto os amigos estavam chegando para dar tchau pra gente. Já imaginou? Exatamente. Eu lembro até que a gente ia sair bem cedo no dia seguinte para ir para o aeroporto, acho que era 6 horas da manhã a gente estava saindo, e tinha gente chegando em casa, era meia-noite, para saber em detalhes o que estava acontecendo. Próxima pergunta: vocês se sentiam preparados? Eu vou responder e Jesus vai responder. Bom, eu não me sentia preparado, mas eu sentia que... Não, eu achava que estava preparado. Não, eu tava, ó. Eu não me sentia preparado, mas eu sentia no meu coração que essa era a vontade de Deus para as nossas vidas naquele momento. Bom, entre nós dois aqui, a menos preparada era eu, porque pelo menos o Wagner tinha um nível de inglês, né? E eu nem isso tinha. E eu acho que a questão toda de não saber, né, o que está por vir, não saber o que você vai encontrar nesse país, pra mim foi uma experiência muito interessante, porque foi até a primeira vez que eu entrei no avião para fazer uma viagem longa e internacional na minha vida. Então meio que juntou tudo, sabe? A ansiedade, a felicidade, o alívio de tudo ter dado certo. E a despedida? Gente, graças a Deus, nós tivemos um grupo de apoio muito bom, pessoas que amam muito a gente, então nós tivemos várias despedidas. Nós éramos professores, então teve a festinha da 5ª série, da 6ª série, da 7ª série, da faculdade, da pós-graduação, a festinha da igreja, a despedida. Para você ter ideia, até no aeroporto tinha alunos nossos
para dar o último tchau antes da gente partir. Verdade, foi muito emocionante e a gente tem fotos que a gente guarda com muito carinho. E a nossa última pergunta é o que tinha na mala? Nas malas, porque nós trouxemos ao todo 6 malas. Gente, imagina, era a nossa vida, a vida de 3 dentro de malas. E uma coisa muito interessante que eu coloquei na mala foi uma panela de pressão. Quantos aí do outro lado já saíram do Brasil e levaram panela de pressão? Por quê? Eu não sei por quê. Porque eu imaginava que as pessoas não cozinhassem feijão. Eu sempre ouvia aquela coisa de que as pessoas comiam feijão enlatado, né? Então eu pensei, eu vou levar a panela de pressão, vou achar feijão e vou cozinhar em casa. Mas, gente, tinha muita panela de pressão para vender nas lojas. Mas, tudo bem. Fora isso, a gente trouxe algumas roupas. Nós trouxemos livros, fotos de família e alguns brinquedos da Mirella, que ela gostava muito e a gente queria que ela continuasse, né, a ter esses brinquedos, a gente também trouxe. Escreve aqui para mim, você seria capaz de colocar a vida da sua família em 6 malas? Então, mais que vencedores, esse foi um pouquinho da nossa história pré-imigração, o que aconteceu, como foram aí o sentimento, as tensões, as emoções. Mas, se você gostou desse vídeo, agora corre lá, dá o seu joinha, o seu like, comenta se você já saiu do país, se você mora fora do Brasil, comenta aqui como foi a sua experiência, como está sendo. Se você tem esse sonho de um dia experimentar uma imigração, mudar de áreas, comenta aqui também meu sonho. Se você está no Brasil, bom, e gostou desse vídeo, comenta, ó, gostei. Aproveita e compartilhe com seus amigos também. Corre lá no Instagram, Simples Budget, e segue a gente lá. Todo dia tem coisa muito interessante, a gente é super ativo, vai ser um prazer receber você na nossa comunidade de Mais Que Vencedores. Bom, fica ligado no próximo vídeo, que agora a gente vai te falar um pouquinho como foi cruzar a imigração e chegar aqui no Canadá. E até a próxima! Parabéns! Parabéns! Agora você faz o fechamento.